sobre mapeo de corrosión utilizando ultrasonido por Phase Array, a cargo de Wagner Romano, ingeniero de aplicaciones para América Latina. El entrenamiento durará aproximadamente 1 hora y cerramos los micrófonos para la audiencia, pero podrán hacer preguntas por el chat. El chat está en la pantalla, lo pueden ver y pueden hacer las preguntas por ahí. Wagner, adelante. Más adelante, al final, se pueden hacer preguntas si quieren. Está bien. Buenos días a todos. Muchas gracias por entrar en webinar. Mi nombre es Wagner Romano, conforme Alejandro habló ahora. Vamos a empezar o webinar. Eu vou fazer uma pequena introdução acá, solamente um momento. Então, isso vamos falar sobre esse setup que está aparecendo em sua pantalla. Basicamente, vamos fazer a inspeção em uma chapa como essa que está acá, está bem? Eu vou mostrar tudo durante o webinar. Se tivermos tempo, também vamos falar sobre a inspeção de tuberias, sobre corrosão de tuberia também, com palpador de corrosão. E vamos adelante. Então, é sobre mapeio de corrosão. Se tiverem alguma dúvida, podem pôr em chat. Em final, vamos abrir para perguntas também. A agenda para hoje é essa que está acá. Enviamos eles também a agenda. Solamente um momento. Listo. Vamos falar sobre a teoria básica de ultrassonido, os tipos de visualização de C-scan, B-scan também, configuração de los gates, mapeio por amplitude, caminho sônico. A intenção não é fazer um treinamento básico, nem tampouco tão avançado, adelantado, está bem? Vamos começar falando sobre os conceitos que eu considero muito importantes para todos os inspetores quando começam a fazer uma inspeção para fazer mapeio de corrosão. O primeiro conceito se chama POD, ou seja, probabilidade de detecção. Eu sempre falo que dividimos a inspeção em 3 partes. Basicamente, a primeira parte é a parte de detecção, a segunda a parte de avaliação e a parte de reporte. Durante a parte de detecção, é muito importante entender o conceito de POD. Quando hacemos a parte de detecção, estamos solamente pensando em detectar as fachas. Se temos uma probabilidade de detecção boa, se o setup que estamos usando, que estamos trabalhando, proporciona uma probabilidade boa de detecção. Depois que detectamos a facha, queremos evaluar. Para evaluar, necessitamos de uma ferramenta com precisão e exatitude. E acá eu explico mais ou menos os conceitos de precisão e exatitude. Então, por exemplo, temos que ter um mindset que quando hacemos a avaliação, se há outro inspetor, se vai fazer a mesma avaliação, se vai dimensionar com a facha com a mesma dimensão. Se há uma probabilidade que outro inspetor haga de maneira diferente, temos que pensar, mira, eu necessito de uma ferramenta, de um setup com uma precisão melhor. E a exatitude é se está correto ou não, se temos uma facha, se estamos evaluando de maneira correta. Então, acá abaixo eu tenho um exemplo, por exemplo, acá eu tenho um setup, uma ferramenta, um método que não tem precisão, tampouco exatitude. Acá, com precisão, pero não há exatitude, porque todas as medições não estão corretas. Acá eu tenho mais exatitude, na verdade, pero não há precisão. E acá sim, eu tenho um sistema com exatitude e precisão. Está perfeito, está correto. Acá o conceito de POD, eu tenho algumas curvas acá. Mesmo na mesma faixa, por exemplo, com 5 milímetros, com o método eu tenho solamente 10% de probabilidade de detecção. Pero com outro método eu tenho 80% de probabilidade. O que passa é que não somente a diferença de métodos, pero a diferença de setup, a diferença de como fazer o planeio para fazer a inspeção, é muito importante entender isso. Então, acá, o mais importante, entender, comecei a fazer a inspeção, eu tenho POD adequado, está bem, eu tenho a probabilidade de detecção, está boa ou não. Quando eu vou evaluar a precisão, a exatitude, está boa ou não? Se não está, eu tenho que revisar, que pensar como
Conceitos que estão nesta pantalla, está bem? Então, vamos a começar falando sobre a scan, sobre a pantalla de B-scan e C-scan. E é muito importante entender muito bem todos os conceitos que estão aqui, porque quando entende todos os conceitos das pantallas, fazem a inspeção de mapeio de corrosão de maneira muito simples. Então, solamente para ter uma ideia, aqui, por exemplo, eu tenho as pantallas de A-scan, B-scan, C-scan. Esta é a pantalla de A-scan, de B-scan e de C-scan. Eu posso movimentar os cursores acá. E mais uma coisa importante, para os que tiverem interesse, nós podemos disponibilizar os softwares de análise, os dados para ser depois do treinamento, para treinar também, vai estar tudo disponível para todos que participarem do treinamento. O primeiro conceito importante é esse. Sempre que hacemos a inspeção contra sonido, é importante entender que os dois principais parâmetros que nós temos que informar para o equipo são probe de lei e a velocidade do sonido e do material. Então, por quê? Para mapeio de corrosão é importante, mas depois vamos fazer também treinamento sobre soldadura. Para soldadura, se não temos a velocidade correta, todas as leis focais são calculadas de maneira errada. Então, não há como calcular as leis focais de maneira correta se a velocidade do sonido e do material não está adequada, não está correta. Está bem? Então, acá temos uma animação de como funciona a pantalla de A-scan. Sempre vamos ter, para mapeio de corrosão, claro. Sempre que tivermos uma faixa, alguma coisa, vamos ter um eco de faixa e também um eco de fundo quando possível. É muito importante também para fazer um mapeio de corrosão compreender muito bem o conceito de los gates. Basicamente, há dois tipos de gate. Um gate é pico e outro que é flanco. É importante que todos se quedem em mudo, por favor. O conceito de pico e de flanco também. Então, vamos lá. Sempre que trabalhamos com corrosão, vamos trabalhar com flanco. Por que com flanco? Porque necessitamos saber exatamente o espessor, o percurso, o caminho sônico do primeiro eco que cruza o gate. Então, basicamente, a diferença é que quando trabalhamos com pico, vamos sempre medir a amplitude do maior eco que está dentro do gate. O caminho sônico também, o ponto do pico. Está bem? Quando trabalhamos com flanco, vamos medir o caminho sônico do primeiro ponto que cruza o gate. E a amplitude de maior eco dentro do gate também. Quando trabalhamos com soldadura, vamos trabalhar sempre com pico, com corrosão, sempre vamos trabalhar com flanco. Um momento. Está bem? Se me escutam, Alejandro, é importante você não se quedar em mudo. Se não me escuta, me avisa, por favor. No, ahora se escucha. Está bem. E vamos à varrida que usamos para fazer a inspeção de corrosão, o mapeio de corrosão. Então, sempre que hacemos mapeio de corrosão, vamos trabalhar com a varrida linear. Há linear, setorial, compound, há várias varridas, mas para mapeio de corrosão, sempre com a varrida linear. Primeiro conceito muito importante, VPA, Virtual Probes. O que significa? Na verdade, Virtual Probes é como eu falo, quantos cristales vamos disparar por vez. Acá, por exemplo, temos um pop-up.
Então, como podem perceber, é importante compreender que para cada lei focal, ou seja, cada vez que nós disparamos 4 cristais, vamos ter uma pantalla de iScan e vamos armazenar todas as pantallas de iScan. E isso se chama registro contínuo, porque depois que hacemos a inspeção, podemos evaluar porque temos gravadas todas as pantallas de iScan, ¿está bem? Como sobre a pantalla de C-Scan, de B-Scan. Quando trabalhamos com amplitude, é importante compreender. Acá temos uma pantalla de iScan e sempre os colores são proporcionais à amplitude. Então, mira, se nós temos, por exemplo, mais que 100% de amplitude na pantalla de iScan, vamos ter uma imagem como essa, está bem? Com cada strip line como esse, significa uma pantalla de iScan. Então, aonde eu tenho rojo, significa que está mais que 100%. Amarillo, por exemplo, mais ou menos 50%. Quando temos uma cor diferente como esta, temos uma amplitude menor que abaixo de 50%. Por exemplo, claro, temos um palette de amplitudes mais complexo que esse, solamente para mostrar como funciona as pantallas de B-Scan e de C-Scan também. Todo é proporcional ao color da amplitude na pantalla. E acá, os tipos de visualização. Quando falamos sobre C-Scan, temos uma visualização de uma planta de la pieza que estamos fazendo a inspeção. É uma vista superior. A pantalla de B-Scan para mapeio de corrosão é como se fosse um corte, que estamos mirando solamente uma seção da pantalla de C-Scan. É importante compreender isso, porque há B-Scan também que não é solamente uma secção, é uma vista completa da pantalla. Pero acá, quando trabalhamos com mapeio de corrosão, as pantallas que vamos trabalhar hoje é solamente uma seção da pantalla de C-Scan, uma seção transversal da pantalla de C-Scan. E há também uma outra vista, que se chama D-Scan, que é uma vista lateral, na verdade. Também, às vezes, se trabalha solamente com corte. Quando eu hablo corte, é uma seção, é um slice. Às vezes, se trabalha com a pantalla completa. Quando eu hablo da pantalla completa, que na mesma pantalla, vamos poner todas as seções milímetro a milímetro. Por exemplo, se temos uma resolução de 1 milímetro. Então, vamos adelante. Acá é possível entender um pouquinho melhor sobre o que eu estou falando, está bem? Então, eu tenho acá uma animação que mostra exatamente como funcionam as pantallas. Então, mira, isso é muito importante. Eu tenho o palpador na probeta acá. O palpador está acá, está bem? Eu tenho uma peça acá, estou fazendo a inspeção com um palpador, por exemplo, de 64 elementos, por exemplo. Para cada lei focal que eu tenho, a lei focal é composta, por exemplo, por 4 cristais. Se eu tenho 64, eu vou disparar 4 por vez. 1 hasta o 4, 2 hasta 5 e assim por diante. Então, eu tenho para cada pantalla, para cada lei focal, eu vou ter uma pantalla distinta de iScan. E, mira, e na pantalla de B-Scan, o palpador está acá também. Então, quando eu miro a pantalla de B-Scan, é como se eu estivesse mirando a peça com o palpador acá nessa posição. A escala acá, claro, é uma escala de profundidade. E o rojo que eu estou mirando acá é o eco de fundo que está acá. Está bem? Pero para cada lei focal, eu vou ter uma pantalla diferente de iScan. E mira, quando eu poner o palpador nesta posição, eu vou fazer o barrido, eu vou ter esta pantalla de C-Scan. Por isso que eu falo, a pantalla de C-Scan é uma vista superior que estamos mirando. Eu vou fazer mais uma vez. Assim, está bem? Conforme eu estou fazendo a barrida acá, mira o palpador se movendo na pantalla de C-Scan. É importante compreender esse conceito, conforme eu falei, que se compreende esse conceito, vai compreender todo. Então, acá eu tenho exatamente as pantallas que eu falei. Então, mira, quando eu movimento o cursor, é como se eu estivesse movimentando o palpador, está bem? Então, por exemplo,
La resolución, quien determina la resolución lateral, la resolución en la dirección de la barrida, es la resolución del encoder. Entonces, si yo hablo para el equipo, mira, yo quiero hacer la adquisición de los datos a cada 1 milímetro. A cada 1 milímetro yo voy a tener una pantalla diferente de Basecamp. Y a cada 1 milímetro, acá, por ejemplo, yo estoy trabajando con 30 leyes focales. Cada 1 milímetro yo voy a tener 30 pantallas de iScan. Entonces, por ejemplo, yo estoy acá, yo voy a deslocar yo voy a una región, yo tengo una faixa. Acá, por ejemplo. Entonces, yo tengo una pantalla de Basecamp para esa región. E eu tenho 30 pantalhas de iScan. Mira, conforme eu cambiar a posição acá, eu vou cambiando a posição, não a posição, mas vou cambiando a pantalla de iScan. Mira acá. Conforme eu vou cambiando a posição da lei focal, eu estou cambiando a posição acá também e a pantalla de iScan. Então, se eu cambiar acá, é possível verificar que a pantalla de iScan está cambiando também. Nuevamente, el palpador está donde? Está acá arriba, ¿está bien? Está acá, ¿a dónde? Está acá arriba. Entonces, mira, si yo, por ejemplo, poner acá, es como si yo tuviese, yo voy a cambiar acá mejor. Entonces, por ejemplo, yo estoy en la primera ley focal acá. Conforme yo voy cambiando la ley focal en amarillo. Llego a ese punto, mira acá, 30. Yo estoy con la ley focal 30. Pero ¿por qué cuando yo cambio para acá, empieza nuevamente? Porque yo hice dos barridas, una así y otra así. Entonces yo, por ejemplo, yo tengo un palpador con 50 milímetros, la región de barrida acá, por ejemplo, es de 100 milímetros, yo hago dos barridas, ¿está bien? Y por eso que yo, cuando yo llego a ese punto, hay un cambio de la posición 30 para posición 1 nuevamente. Então, isso é muito importante. Quando for fazer a inspeção, tem que compreender exatamente a relação entre as pantalhas de iScan, Basecamp e C-Scan. Eu vou explicar adelante que acá, por exemplo, temos duas pantalhas de C-Scan que são generadas por a informação de amplitude. Há a possibilidade também de ter a pantalla generada por a informação de caminho sônico, que eu vou explicar adelante. E solamente para adelantar acá, se eu quero dimensionar, por exemplo, eu posso abrir um box acá. E acá eu tenho a opção de dimensionar exatamente como a dimensão da faixa. Está bem? Eu vou explicar adelante isso. Uma coisa muito importante quando falamos sobre arreglo de fase, sobre phase array. Eu já trabalhei com várias soluções e o que passa é que os inspetores têm uma dificuldade muito grande para fazer um setup, para configurar o equipo. Então, essa solução que eu estou falando aqui, que é o chamamento RT, a grande vantagem é que você tem apps, como comparar um BlackBerry com um iPhone, por exemplo. Em um iPhone, você tem vários apps, os BlackBerrys antigos, não havia o conceito de app, então era muito mais difícil de se trabalhar. E como nós trabalhamos com app, as pantallas são customizadas, você pode customizar a pantalla para ter solamente a informação que necessita e os controles também que necessita. Acá, por exemplo, quando eu vou fazer a inspeção de mapeio de corrosão, eu necessito solamente saber scan size, qual é o tamanho que eu tenho da peça que eu vou inspecionar, qual index size, quando eu falo index, é a escala Y, quando eu falo scan size, X, está bem? Então, eu necessito solamente disso. Acá, por exemplo, eu vou explicar também index overlap, sobreposição. Se eu tenho, por exemplo, um palpador de 50 milímetros, eu não necessito deslocar 50 milímetros. Eu posso deslocar, por exemplo, 40, o que significa que eu estou trabalhando com uma sobreposição de 20% e o equipo vai todo de maneira automática também. Então, a vantagem dos apps, você não tem que usar os mesmos menus, por exemplo, que usa para fazer uma inspeção de soldadura, para fazer o mapeio de corrosão. Acá é muito mais simples. Por exemplo, para um equipo convencional, não convencional, pero los que há hoje, necessita de um treinamento de uma semana, por exemplo, solamente para aprender como trabalhar com o equipo. Acá nós podemos, em 2 ou 3 horas, ensinamos a trabalhar totalmente com o equipo, porque cada app é como, por exemplo, Google Maps, WhatsApp, enfim, vários apps para cada um
nosotros tenemos una solución distinta, corrosión, soldadura, en fin, yo voy a mostrar varios para ustedes. Vamos adelante. Otro conceito muy importante, la posición de los gates, de las compuertas. Acá podemos mirar lo mismo, también tenemos los palpadores, na verdade es un palpador en la pieza, acá yo represento para cada ley focal, yo tengo una pantalla distinta de Icecam y acá la pantalla de Basecamp. ¿Por qué es importante? Porque para construir la pantalla de 6K, nosotros tenemos que posicionar los gates de manera correcta. Lo que pasa es que si no posicionamos de manera correcta, la pantalla de 6K no va a estar correcta. Entonces, es importante, una sugerencia, una recomendación que yo hago a todos los clientes cuando empiezan a trabajar con mapeo de corrosión, es trabajar con dos pantallas de 6K que yo voy a mostrar adelante. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos con una pantalla con la información del gate A y una segunda pantalla con la información de gate B, pero la información de amplitud y no de percurso de camino sónico. ¿Y cómo hacemos eso? Entonces, por ejemplo, si yo tengo una pieza como esa, yo voy a poner un gate solamente en la región a donde hay la probabilidad de tener fachas, y el gate B solamente cubriendo la región del eco de fondo. Entonces, si yo tengo una facha, por ejemplo, como un pit, muchas veces hay un pit y la amplitud del pit es muy pequeña y no cruza, no corta el gate. Entonces, no vamos a tener nada en la pantalla de 6K. Pero un pit va a causar una reducción del eco de fondo. Entonces vamos a tener en la pantalla de 6K un punto rojo, por ejemplo, o otro color. ¿Por qué? Porque tenemos una reducción del eco de fondo. Y lo principal, cuando hablamos sobre la pantalla de 6K, estamos hablando de POD. Nosotros queremos una pantalla donde hay los puntos donde hay fachas. ¿Está bien? Lo más importante, no me interesa si está... Lo que me interesa es tener una explicación de facha en la pantalla de 6K. Yo voy a mostrar eso ahora para ustedes. Acá, por ejemplo, el posicionamiento de los gates. Acá yo tengo la pantalla de 6K generada por la información que está en gate A, que es gate que está acá. También yo voy a mostrar para ustedes. Y acá una pantalla con la información que está acá, en gate B, la compuerta B. Si yo cambiar la posición de los gates, yo voy a cambiar totalmente las pantallas de 6K. Es importante, cuando yo hablo sobre registro continuo, lo que pasa es que nosotros grabamos todos los datos, o sea, todas las pantallas de 6K de Icecam están grabadas. Entonces acá, por ejemplo, yo tengo, para tener una idea, yo tengo una pieza con 200 milímetros, ¿está bien? Si yo tengo 200 milímetros, yo hablé para el equipo, mira el equipo, yo quiero una resolución de 1 milímetro. A cada 1 milímetro, yo voy a tener una pantalla de Basecamp y voy a tener ¿cuántas pantallas de Icecam? 30 pantallas de Icecam. ¿Está mirando? 30, porque yo trabajo con 30 leyes focales. Yo voy a explicar cómo calcular eso también. Pero si yo tengo 200 milímetros y yo estoy trabajando con 30 pantallas, si yo tengo 30 Icecams, yo voy a tener una cantidad inmensa de Icecams, na verdade. Na verdade, eu vou ter nada mais que 6.000 pantallas de Icecam. Eu tenho 6.000 pantallas de Icecam. Não é possível analisar todas as pantallas de Icecam mirando uma a uma. Por isso, trabalhamos com a pantalla de 6K. Porque cada ponto que eu tenho acá é uma pantalla diferente de Icecam. ¿Está bien? Mira, para cada punto que yo tengo en esa imagen, yo voy a tener una pantalla diferente de Icecam. Pero para generar esa pantalla de 6K, yo tengo que posicionar los gates de manera correcta. Entonces, por ejemplo, yo hablé que acá la información es generada por la información que está en gate A, que es este primer gate que está acá, verde. Mira, si yo cambiar la posición del gate, yo puedo cambiar acá, por ejemplo. Yo voy a tener una pantalla totalmente diferente acá. Mira acá, por ejemplo. Está totalmente diferente, ¿está bien? Por eso que es importante los inspectores, todos los inspectores, entenderem muy bien. Mira, es muy importante saber cómo posicionar los gates de manera correcta. Yo quiero tener un sistema, yo quiero tener un setup. Primeiro, com POD
mejor posible, POD, con una probabilidad de detección muy buena. Si yo no poner las comportas de manera correcta, yo no voy a tener un POD bueno, un POD alto. Então, mira, eu tenho que saber, a peça tem quanto? 20 milímetros, está bem. Mira, eu vou poner uma comporta na região de 20 milímetros e uma segunda comporta na região onde há as faixas. Então, nesta região. Claro, se eu não tenho como eu falo, near face resolution, se eu não tenho uma resolução cerca da superfície buena, eu vou ter um ruído, alguma coisa cá. Então, eu vou ter que poner el gate fuera de la región a donde hay mucho ruido. Pero cuando yo poner de la manera correcta, yo voy a tener la pantalla de ese scan muy bien definida y también con una probabilidad de detección muy alta. Eso es muy importante comprender. Por ejemplo, si yo no poner el gate B en la posición correcta, mira, yo voy a poner el gate B acá, por ejemplo. Mira la pantalla abajo. No está más correcta, totalmente errada, ¿está bien? Por isso que é importante poner o gate sobre o eco de fundo. E assim vamos ter um POD melhor, muito maior que quando trabalhamos com caminho sônico, por exemplo. Eu vou explicar adelante. Passa um momento. Por isso que aumentamos muito o POD quando trabalhamos com duas pantalhas. Acá um exemplo. Quando eu tenho um pit, por exemplo, é uma região onde muitas vezes não há um refletor para ter um eco da faixa. Então, acá, por exemplo, mira, se eu tenho um eco acá, por exemplo, vamos um pouquinho melhor. Eu vou ter uma reflexão, está bem? Pero nessa região, o que passa é isso. Às vezes eu tenho uma superfície que não é muito refletiva, refletora, vai se passar isso. Pero, mira, eu não vou ter eco de fundo nessa região. Isso é importante compreender. Mira, eu vou ter uma perda do eco de fundo nessa região, assim como temos acá. Eu não tenho eco de fundo acá, está bem? Acá eu tenho reflexão, mas às vezes eu não tenho uma amplitude suficiente para cortar, para cruzar o gate, então eu não vou ter uma indicação na pantalla desse scan. Isso é muito importante compreender. Um momento, por favor. Nessa pantalla, por exemplo, acá eu estou monitorando somente a informação na comporta A. ¿Sabe? Então é possível mirar nessa região que não há. Um momento. É possível. Solamente um momento. Deixa eu mirar. Sim, agora sim. Nessa região não há tantas faixas como acá, pero é a mesma peça. Por que acá eu tenho mais indicações que acá? Justamente por isso. Vamos ver acá, por exemplo, uma indicação nessa região. Mira acá, por exemplo, nesta região, está bem? Assim está melhor. Eu tenho uma indicação, um eco muito baixo. Não cruza a comporta. Então, eu não posso detectar acá. Por quê? Porque está muito baixo. A menos que eu trabalhe com uma ganância mais... muito mais grande, mais alta, mas se eu aumento muito a ganância, eu vou ter ecos nessa região, não vai se quedar bem. Então, o que passa? Eu não tenho um eco que cruza o gate, não tenho uma indicação nessa pantalla, mas nesta pantalla eu tenho uma indicação melhor. Por quê? Porque há uma caída da amplitude do eco de fundo. É possível mirar acá. Mira, eu vou cambiar a posição do cursor. Mira como, agora sim, o eco de fundo está com uma amplitude maior. Quando eu venho para essa região onde há faixas, mira cá, eu tenho uma caída do eco de fundo, acá, por exemplo, há uma faixa acá, mas não é suficiente a amplitude da faixa para cruzar o gate, a comporta. Por isso que eu não tenho uma indicação acá e eu reduzo a probabilidade de detectar a faixa. Por isso é importante, muito importante, compreender os conceitos. Mira, eu vou trabalhar por quê com duas pantalhas de 6K? Uma monitoreando a amplitude de gate A, outra monitoreando a amplitude de gate B.
Exatamente por isso. Há problema em trabalhar com caminho sônico? Não, não há, eu vou mostrar. Pero eu creio que a probabilidade de detectar as faixas é muito maior quando trabalhamos com duas pantalhas como essa. Agora eu vou mostrar, por exemplo, não, pero não me gusta, eu quero trabalhar com caminho sônico. É possível? Claro que é possível. Como eu hago isso? Assim, sempre que eu trabalho com a pantalha de 6K, eu tenho que informar a fonte, a data source, para construir a pantalha de 6K é generada como? Acá é generada por la amplitude de gate B, de la comporta B, pero eu posso também generar por caminho sônico de la comporta B, que se chama TOF, Time of Flight. Então eu vou pôr agora por caminho sônico de la comporta B. Mira, eu tenho uma pantalha que não está correta. Por que não está correta? Porque se eu quero saber detectar as faixas por caminho sônico, eu tenho que pôr os gates de maneira diferente. Acá, por exemplo, eu estou fazendo TOF, ou seja, caminho sônico do gate B. Então, eu tenho que pôr gate B em toda a região da peça. Como eu hago isso? Assim, eu vou pôr gate B hasta acá. Como está em modo flanco, vai detectar todas as faixas que estão nessa região. Então, agora eu tenho uma pantalha de 6K que, mira, acá a escala está proporcional à amplitude, 0 hasta 100%. 0 de amplitude, 100 rojo, 100% de amplitude. Está bem? Acá, por exemplo, está rojo. Por quê? Eu tenho um eco com amplitude maior que 100%. Acá não, na pantalha de caminho sônico, a escala está em milímetros, ou seja, se está rojo, eu tenho 2 milímetros de espessor. Se está verde, por exemplo, eu tenho 21 milímetros, 22 de espessor. Então, aonde eu tenho faixas acá? Aonde eu tenho uma color diferente. Nessa região, por exemplo, eu tenho uma faixa. Eu vou cambiar acá também para caminho sônico de gate B. Eu tenho as duas com caminho sônico a hora de gate B. Essa pantalha é somente um zoom dessa pantalha que eu tenho acá. Então, agora sim, é possível verificar. Pero mira, me gusta mais trabalhar com as duas pantalhas de amplitude que uma pantalha de caminho sônico e outra de amplitude. Porque novamente, acá eu não tenho todas as indicações que eu tinha quando eu estava trabalhando assim, com amplitude e com comporta B solamente em la região de onde eu tenho as faixas, está bem? Acá também eu vou cambiar para amplitude. Mira como assim, com essa pantalha eu tenho a probabilidade muito maior de detectar as faixas que com a pantalha de caminho sônico. Pero claro, é possível trabalhar com as duas? Sim, claro, é possível. Pode trabalhar com as duas, não há problema. Exatamente isso que eu expliquei agora. Mas um ponto importante que eu não falei, eu vou falar. Quando temos uma faixa acá, mira essa faixa, por exemplo. Eu posso dimensionar, eu vou explicar como fazer a evaluação das faixas, mas há várias maneiras de dimensionar. Eu posso, por exemplo, usar uma técnica de la caída de 6 dB em relação à faixa. Eu posso usar uma técnica também de la caída do eco de fundo, ou quando nós temos os dois ecos iguais, o eco de fundo e o eco de la faixa. Isso depende de tamanho da faixa, está bem? Então, por exemplo, quando eu venho para a faixa acá, para dimensionar em RX, eu vou ter que usar o box, ou eu posso também usar dois cursores. Nessa versão de software que eu estou trabalhando, eu não estou com dois cursores, mas eu posso pôr um cursor acá, outro acá, como? Sempre mirando a pantalha de iScan. Então, por exemplo, se eu quero dimensionar usando a pantalha de iScan e eu quero fazê-lo com a caída de 6 dB, eu posso, por exemplo, ou fazê-lo por acá, movimentar. Por exemplo, acá eu tenho uma amplitude de 300% de la pantalha. Eu posso movimentar até ter uma caída hasta mais ou menos. Então, acá outro conceito importante. Eu estou trabalhando com uma resolução de 1 milímetro. Se eu movimento 1 milímetro, eu tenho 100% de amplitude, mas 200. Então, eu sei que nessa região, mais ou menos, é onde eu vou ter que pôr um cursor. Eu posso pôr, por exemplo,
el box nessa região, e depois eu vou movimentar hasta cá, hasta ter a caída de 6 dB novamente, ¿está bien? Ou eu posso fazer usando a amplitude del gate, la amplitude del eco de fundo. Pero depende de la geometría de la facha y también del tamaño de la facha, para saber cómo escolher, elegir mejor la técnica. Y siempre que yo fuera a hacer nesta pantalla acá. Porque usando esta pantalla, yo tengo las informaciones. Acá, por ejemplo, yo tengo la información del comprimento, de longitud, na verdad. Yo tengo 45 milímetros de longitud de la facha. Mira, eu posso fazer novamente acá, solamente para mostrar como assim. 43, 45 milímetros de longitud da faixa e a largura, o ancho de 11 milímetros. Eu poderia fazê-lo do mesmo, usando a técnica da caída de 6 dB também. De maneira muito simples, não há muita dificuldade para fazê-lo. Eu vou explicar como fazê-lo de outras maneiras também. Por exemplo, eu posso fazê-lo usando a pantalla também de caminho sônico, se me gusta mais. Então, vamos falar agora sobre a resolução, sobre a posição e sobre a área de barrido. A resolução é definida por el encoder, sabe? A resolução em RX. Quem define a resolução em RX é o encoder. Então, por exemplo, se eu falo, mira equipo, eu quero uma resolução de 1 milímetro. A cada 1 milímetro eu vou fazer a aquisição dos dados. E a cada 1 milímetro, se eu tenho, por exemplo, 30 leis focais, a cada 1 milímetro eu vou ter 30 pantalhas de iScan. A resolução em RY é definida por el pitch, ou seja, a distância entre dois cristais. Se eu tenho um pitch, por exemplo, de 1.5 milímetros, eu vou ter uma resolução na direção Y de 1.5 milímetros. Então, acá, por exemplo, eu tenho um exemplo. Se eu tenho um pitch de 2 milímetros e eu defino a resolução em encoder de 1 milímetro, eu vou ter 1 milímetro por 2 milímetros de resolução. Ou seja, RX e RY. Como eu defino a área de cobertura do palpador? É importante compreender esse conceito. Se eu tenho um palpador de 32 elementos e eu estou trabalhando com 3 elementos para cada lei focal, a conta que se faz é 32 menos 3 mais 1. Então, eu vou ter 32 menos 3, 29, mais 1, 30. Então, eu tenho 30 leis focais. Então, a região, a área de cobertura do palpador é 30 vezes o pitch. Então, acá, por exemplo, eu tenho um pitch de 1.5 milímetros. Então, eu vou ter uma área de barrido de quanto? De 45 milímetros. Ou seja, o palpador, toda vez que eu fizer um barrido, vai estar cobrindo uma área de 45 milímetros. Está bem? Um exemplo, se eu tiver um palpador com 32 elementos, pero eu estou trabalhando com 13 elementos para cada lei focal, eu vou ter quantas leis focais? 20 leis focais. Se eu tenho 20 leis focais e um pitch de 1.5 milímetros, eu vou ter uma área de barrido de quantas leis focais? De quantos milímetros? De 30 milímetros. Qual é o conceito importante agora, vocês entenderem? Mira, quando eu estou trabalhando com mapeio de corrosão, a melhor situação é trabalhar com o mínimo de elementos possível para ter uma área de barrido maior. Mas você pode falar, mira, Wagner, eu vou trabalhar solamente com um elemento, porque se trabalhar com um elemento, eu vou ter os 32 elementos de barrido, vezes 1.5, eu vou ter 48, por exemplo, milímetros de área de cobertura. Sim, está correto. Pero há um outro problema, que é o ultrassonido. O ultrassonido tem que considerar o campo cercano. Quando falamos sobre campo cercano, o campo cercano depende de quê? Da frequência do palpador, claro, da velocidade do som do material, pero também do ancho do palpador. Então, se eu tenho um palpador muito pequeno, eu vou ter um campo cercano muito pequeno e a energia não vai estar na região que eu quero estacionar.
Então, generalmente, quando trabalhamos com espessor de meia pulgada hasta 1 pulgada, por exemplo, generalmente trabalhamos de 3 hasta 5 elementos, a vezes 6 elementos, dependendo do material, para garantizar que nós vamos ter uma concentração de energia próxima da região onde há a maior probabilidade de ter fachas. Então, isso é muito importante. É um compromisso entre penetração e área de cobertura. Eu quero ter penetração, quero ter uma relação sinal-ruído buena, pero quero também ter uma área de barrido buena. Quanto maior a lancha do palpador, melhor para a inspeção. Então, acá é possível entender um pouquinho melhor. Eu tenho acá, por exemplo, um palpador com 32 elementos, eu vou fazer 3 por vez, ou seja, eu vou disparar 3 cristales por vez, mais 1, eu vou ter 30 leis focais, vezes 1.5, 45 milímetros, está bem? Então, agora eu quero definir, mira, eu tenho, por exemplo, uma peça que tem 105 milímetros, que eu tenho que fazer um barril na área de 105 milímetros. Se eu tenho que fazer um barril na área de 105 milímetros, não é possível fazer solamente 2 barridos. Por quê? Se eu hago solamente 2 barridos, eu vou ter 90 milímetros. E não, eu quero ter quantos milímetros? 105. Eu posso fazer assim, hago um barril de 45, mais um barril de 45, eu vou ter 90 milímetros. E eu posso deslocar o palpador mais 45 e ser mais um barrido. Então, eu vou ter 135 milímetros de barrido, mas a peça tem solamente 105. Então, eu vou ter uma região que não está, como eu falo, uma região, eu vou cobrir a última região solamente com uma parte do palpador. A vezes, não é possível deslocar o palpador. Então, como eu posso fazer? Eu posso trabalhar com sobreposição. Quando eu trabalho com sobreposição, eu não vou deslocar o palpador por toda a área de cobertura do palpador, que acá, por exemplo, temos 45 milímetros. Eu trabalho com sobreposição. Como é isso? Eu empeço, por exemplo, assim. A primeira... um momento. Empeço assim. 30, desloco de mais 30, desloco de mais 30, está bem? Isso se chama sobreposição, porque eu tenho 45, isso é a primeira expressão. Quando eu deslocar solamente 30, eu vou ter uma sobreposição de 15 milímetros. Mas não é problema. O equipo entende que eu estou trabalhando com sobreposição, porque eu vou informar o equipo da sobreposição e a pantalla desse scan vai se quedar perfeita. Mas é importante entender esse conceito. Como eu hago a inspeção quando eu tenho que trabalhar com sobreposição ou quando o ancho da área, ou não ancho, pelo área de barrido, é uma área que não é possível fazer solamente com 2, e se eu poner 3 é muito, então eu posso trabalhar com sobreposição. Nessa pantalla é possível mirar melhor sobre a área de cobertura de los palpadores. Acá, por exemplo, um exemplo com palpador de 128 elementos, trabalhando com 5 elementos por vez. Eu vou ter 124 leis focais. Mira, eu vou começar acá, hasta acá mais ou menos, está bem? Pero se eu trabalhar com um palpador virtual de 35 elementos, eu vou ter solamente 94 leis focais. E eu vou começar desse ponto até esse ponto, conforme podemos mirar na figura abaixo. Então, mira, a área do palpador, a área de cobertura do palpador, trabalhando com 5 elementos, é maior que a área de cobertura do palpador, trabalhando com 35 elementos. Então, é muito importante compreender que quanto mais elementos trabalhamos, se temos uma peça com um espessor maior, às vezes vamos ter que trabalhar com mais cristales, pero a área de cobertura do palpador é menor. Então, acá um exemplo muito interessante, quando eu trabalho fazendo mapeio de corrosão com um palpador convencional, solamente com um doble cristal, por exemplo, eu vou fazer as medições de espessor e vou ter isso, mais ou menos. Poucos pontos, mas quando eu trabalho com arreglo de fases, eu vou ter uma densidade de dados muito maior que quando eu trabalho com convencional. Então, a grande vantagem, qual? Eu vou aumentar o POD, a probabilidade de encontrar uma faixa é muito maior, a probabilidade de fazer a avaliação é muito melhor que quando eu trabalho com convencional.
Então, sempre que fizer a inspeção, mira, pensa que está trabalhando não somente com um palpador, mas está trabalhando com, nesse caso, por exemplo, com 124 palpadores. A grande vantagem de arrego de fases para fazer o mapeio de corrosão é essa, bem? Agora eu vou falar especificamente sobre os passos, as etapas para fazer todo o preparo do equipo até a inspeção. E, novamente, quando trabalhamos com os equipos que estão disponíveis, muitas vezes, temos sempre que fazer todo, descobrir onde está o menu para configurar o equipo. Às vezes você pode falar, mira, pero eu posso chamar, eu posso gravar um setup e depois solamente chamar, sim, é verdade, pero não é como chamar a sequência para fazer a inspeção. Essa é a parte mais difícil. Você pode gravar um setup e levar o setup, pero a sequência não, você não pode. Se você fizer a inspeção, outro inspetor fizer, ser seguro que vai haver uma diferença na sequência. Por exemplo, trabalhamos com procedimentos, mas também há instruções técnicas. E o que eu estou falando é que nessa solução específica, porque trabalhamos com apps, com apps, é como se tivéssemos uma instrução técnica. Seguimos passo a passo, solamente as pantalhas que interessam, solamente os comandos que interessam vão se quedar na pantalla. Então, sempre que hacemos a inspeção de mapeio de amplitude, as principais etapas que trabalhamos, as principais são estas. A verificação de elementos mortos, a calibração de sensibilidade, calibração de probe de lei e a calibração de encoder. Quando hacemos a calibração de los elementos mortos, por que hacemos isso? A verificação. Porque um palpador de arrego de fases, na verdade, trabalha com 64 elementos, por exemplo. Se trabalha com 64 elementos, não há como fazer a inspeção sem verificar se os 64 elementos estão buenos ou não. Então, temos que verificar os elementos. Como hacemos? Novamente, vamos ter que disparar um a um e verificar todos. Acá estamos trabalhando com 32 elementos, vamos disparar um a um. Los equipos que estão disponíveis, você tem que criar uma pantalla, fazer toda a configuração. Acá não. Para se quedar mais claro, deixa-me poner acá. Sim, agora sim. Mira, eu vou explicar. Agora, todas as pantalhas que eu vou mostrar vão estar como essas, tá bem? Acá, o que temos acá é o equipo, uma pieza que vamos inspecionar, um bloco para fazer a etapa de calibração. E isso que vocês estão mirando acá é exatamente a pantalla do equipo, está bem? Então, o que está mirando acá é exatamente o que eu tenho na pantalla do equipo. É possível que, por exemplo, compartilhe a pantalla do equipo em iPhone, em iPad, em seu computador, da maneira como quiser. Acá, por exemplo, eu estou trabalhando com vários apps. Então, se eu quero fazer uma inspeção de soldadura, bolt, por exemplo, DRs de rail, para cada um eu tenho um app diferente. Isso facilita muito para os inspetores não ter que, cada vez que vai trabalhar, saber exatamente qual a sequência. Não, acá a sequência está lista, você vai solamente ter que seguir o equipo para saber como fazê-lo, está bem? Eu vou apresentar 2 ou 3 exemplos acá de apps, de como funcionam os apps. Então, por exemplo, para a inspeção de tornillos de bolt, eu tenho um app que eu criei para uma empresa específica para fazer a inspeção de bolt. A inspeção de soldadura também, por os dois lados. Mira, eu tenho as pantalhas para cada aplicação, eu tenho uma pantalha específica. Acá, por exemplo, inspeção de soldadura. Vamos mirar uma outra. Acá, inspeção de Rs, por exemplo. Há um vídeo específico em app justamente para verificar. Inspeção de bridas, por exemplo. Há um vídeo dentro do app explicando como fazer a inspeção. Então, cada app é específico para uma aplicação. Eu não tenho que configurar todo o equipo, eu posso criar os apps, há vários apps criados já. E se você, mira, Wagner, pero não me gustam os apps. Também pode trabalhar com equipo, se trabalha com uma equipo convencional com todos os menus, enfim. Da maneira como pensas que é melhor. Pero com os apps se queda muito mais simples. Então, quando vamos fazer a calibração dos elementos mortos, mira, eu tenho a pantalla preparada para a calibração, a verificação dos elementos mortos. Acá, se eu tenho outro bloco para verificar os elementos mortos, tenho solamente que cambiar as pessoas. Acá eu vou trabalhar com um bloco de 25 milímetros. Eu tenho uma pantalla acá que mira, habla exatamente se há elementos mortos ou não. Na verdade, é uma pantalla de amplitude. Para cada elemento, eu estou medindo a amplitude.
a pantalla na verdade, acá é de Basecamp. Acá para cada elemento eu estou medindo a amplitude. Elemento 1 até elemento 32, está bem? E vamos adelante. Então, mira, quando eu estou com o palpador sobre o bloco B1 para verificar se há elementos mortos ou não, e é muito simples. Eu já tenho... me desculpe. Solamente um momento. Eu cliquei onde não deveria clicar. Adelante, agora sim. Eu tenho a pantalla lista. Novamente. Um momento. Vamos ver se agora vamos bem. Sim, agora sim. Eu tenho as pantallas listas, a informação, mira, põe o bloco de calibração de 25 e tem que pressionar o botão de calibração, que é este botão, está bem? Então, eu vou pôr o palpador acá, o palpador está listo, sobre o bloco de 25 milímetros. Eu vou solamente verificar que eu tenho o acoplamento adequado para fazer a calibração. E quando eu clicar em botão de calibração, já vai me informar exatamente, mira, há elementos mortos, não há, o palpador está listo para fazer a inspeção, não está listo para fazer a inspeção. Então, agora, mira, o palpador está listo para a inspeção, está bem? Eu tenho exatamente, eu não tenho que preparar nada, o setup está listo, solamente pressionar um botão e verificar. Acá eu tenho um problema. Qual é o problema? Há um elemento morto, 26. Então, o equipo já me informa que há um elemento morto. É possível verificar que há um elemento morto. Por quê? Porque eu tenho uma caída de amplitude acá. Acá nessa pantalla também, na pantalla de Basecamp também, não há sinal. E eu tenho a informação que há um elemento morto. Listo. Não necessito fazer mais nada. É muito simples. Não demora mais que 2 minutos para fazer a verificação dos elementos mortos. Depois que se verifica os elementos mortos, vamos verificar a sensibilidade. Eu tenho que garantizar que todas as leis focais vão trabalhar exatamente com a mesma sensibilidade. Ou seja, se eu tenho um flat bottom hole ou um side view hole, por exemplo, e eu poner a primeira lei focal, eu vou querer ter 80% de amplitude. Se eu poner a segunda lei focal, também 80% de amplitude. Todas as leis focais têm que ter a mesma sensibilidade. Por isso que hacemos a calibração de sensibilidade antes de hacermos as outras calibrações. Como hacemos a calibração de sensibilidade? Vamos pôr o palpador sobre um bloco com a espessor conhecida e, mais uma vez, muito importante, mira, eu tenho a pantalla toda lista para fazer a calibração de sensibilidade. Cada vez que eu clicar nesse botão acá, eu vou para um próximo painel que está listo solamente com a informação que eu vou necessitar para fazer esta etapa de la calibração. Acá a sensibilidade, eu tenho que cambiar solamente o espessor de bloco de calibração e eu tenho todo listo, não tenho que procurar os botões, aonde está ou onde não está. Então, é importante, todos os ecos de todas as leis focais têm que se quedar com 80% de amplitude. Mira acá, eu vou ter que ter uma linha reta acá, está bem? Com a mesma amplitude para todas as leis focais, assim mais ou menos. É isso que eu quero. Agora eu não estou com o palpador, com a calibração de sensibilidade lista, eu vou fazer agora. Listo. Sensitive Calibration Complete. Ou seja, eu tenho todas as leis focais com a mesma amplitude agora. Eu tenho acá 80% para todas as leis focais, está bem? O color que eu tenho acá do eco de fundo está com 80% também. Então, está listo. Eu não tenho que fazer mais nada. Listo. A calibração de sensibilidade. Muito simples. Vou para a próxima etapa, que é a calibração de probe delay. Quando eu vou fazer a calibração de probe delay, é importante compreender que eu vou fazer a calibração de probe delay usando um bloco de calibração também de 25. Agora, a pantalla que eu tenho não é mais de amplitude, eu tenho uma pantalla de caminho sônico, está bem? Então, eu vou querer que todas as leis focais tenham a mesma medição, ou seja, a medição de 25 milímetros. Isso é a calibração de probe delay. Todas as leis focais têm que medir exatamente a mesma espessor. Eu tenho que ter uma reta AK, uma reta K
e todos medindo exatamente 25 milímetros. Isso é muito importante. Então, vamos adiante acá. Solamente para entender, acá, todas as pantalhas medindo exatamente 25 milímetros. Eu vou começar a fazer a calibração agora. Um momento. Quando eu pressionar o botão de calibração que está abaixo, vamos ver o que passa. Record, eu vou pressionar novamente e agora listo. Eu tenho a calibração lista. Todas as redes focales medindo quanto? 25 milímetros. A pantalla de scan com 25 e acá todos com a mesma medida. Então, eu tenho a indicação que está lista, a calibração também, e assim eu posso ir para a próxima calibração. Quando eu tenho que fazer a barrida, é importante que o scanner informe, mira, eu tenho uma faixa, por exemplo, a 50 milímetros, pero quem informa a posição da faixa? Em RX, quem informa a posição é o encoder que está acoplado no scanner, pero é importante que o encoder se quede calibrado e que informe a posição correta. Como hacemos a calibração em encoder? Eu tenho que falar, mira equipo, eu tenho uma distância, por exemplo, acá de 200 milímetros. Então, eu vou movimentar o scanner em 200 milímetros e eu quero que você entenda que é 200 milímetros. Isto é a calibração do encoder. E acá é muito simples, novamente, porque trabalhamos com app. Então, eu informei que eu tenho 200 milímetros, desloquei 200 milímetros em scanner, conforme pode mirar acá. Quando eu desloquei 200 milímetros, mira, o encoder falou, mira, você deslocou 208 milímetros. Pero não é verdade, solamente desloquei 200. Então, eu vou clicar em calibrar, e a equipe vai entender, mira, são 200, não são 208. Está bem? Vamos. Cliquei em calibrar, se cambiou para 200. Eu vou regressar com o scanner para a posição inicial, para garantizar que está correto. Mira, de maneira muito simples, rápida também. Sempre que eu regressar, eu vou ter uma... O ideal seria ter 0 acá, pero eu hablo para o equipo, eu tenho uma tolerância, por exemplo, de 1 milímetro ou 2 milímetros. Então, quando eu regressar estiver dentro da tolerância, eu vou clicar novamente na tecla de calibrar, está bem? Mira, eu tenho menos 1.01, está dentro da tolerância. Quando eu clico em calibrar, listo, the scanner está calibrado. Então, é muito simples. Por quê? Porque eu não tenho que cambiar a pantalla, eu tenho uma pantalla lista, porque é uma app para fazer a calibração do scanner. E a última, vamos adelante, um momento. Agora sim. Antes de começar a fazer o barrido, eu vou fazer o ajuste de los gates, o ajuste de la ganancia também, para verificar que todo está correto. Então, acá eu tenho o eco de fundo, eu tenho o gate posicionado de la maneira correta. O gate A eu posso cambiar um pouquinho, se quero cambiar ou não. Se creio que não necessito cambiar, não vou cambiar, está bem? La ganancia, como eu ajusto la ganancia? La ganancia, generalmente, eu ajusto como? Verificando a amplitude do eco de fundo. Generalmente, eu pongo la ganancia a mais ou menos de tal maneira que o eco de fundo se quede a 80% da pantalla e aumento mais 6 dB. A vezes um pouco mais para ter por volta de 200% de amplitude. Esse é um ponto muito importante também, quando eu falo sobre a amplitude do eco de fundo. Porque a maioria dos equipos, vários equipos que eu conheço, trabalham com... Acá é importante compreender esse conceito. Trabalham com armazenamento do máximo 200% de amplitude da pantalla. Alguns trabalham com mais. Pero se você trabalha somente com 200%, é um equipo muito bueno do mercado que trabalha somente com 200%. Lo que pasa é que depois que hice a inscrição, que registrou os dados, a amplitude máxima gravada vai se quedar de 200%. Se queres fazer
dimensionar una faccia, por ejemplo, va a tener que usar una técnica, por ejemplo, de 6 dB. Si grabó no máximo 200%, no hay como dimensionar usando la técnica de 6 dB, porque los dados están saturados. Acá nosotros trabajamos con hasta 800% de amplitud. Então, eu posso trabalhar com a ganância mais alta. Não há problema, porque hasta 800% eu estou gravando. Então, se eu tenho, por exemplo, uma faixa que está com a amplitude de 500%, por exemplo, eu quero fazer uma técnica de caída de 6 dB, eu posso deslocar o cursor hasta a amplitude se quedar em 250%. Está bem, está perfeito. Pero se é um equipo que saturou a 200%, não há como fazer o dimensionamento da faixa, porque o equipo não tem a capacidade de gravar a mais que 200%. É muito importante compreender isso. Então, acá eu ajustei a ganância de maneira muito simples. Novamente, eu não necessito conhecer todos os comandos do equipo. Solamente o que interessa está acá, está bem? Então, a ganância, o rango que eu tenho acá, a posição de los gates, eu posso cambiar acá, a posição de gate B também. Então, não necessito, mira, onde está um botão, como eu descubro um comando, eu tenho que fazer assim, não. Está listo. E acá tenho uma instrução também de como fazê-lo, da maneira mais simples de fazê-lo. Então, eu preparei o equipo para a inspeção, agora eu vou fazer a inspeção. Quando está tudo listo para a ganância, vamos para a pantalla de inspeção. Importante a pantalla de inspeção. Eu tenho novamente solamente o que me interessa, duas pantalhas de C-Scan, o zoom de C-Scan, a pantalla de B-Scan e de A-Scan. Index overlap, que é a sobreposição. Conforme eu expliquei, se eu quero trabalhar, acá, por exemplo, eu vou fazer a inspeção em uma área de barrida de 105 milímetros. Vou fazer exatamente o que eu falei para vocês. Eu vou pôr uma sobreposição de... Sim. ¿Me escucha? Alejandro? Sí, todos me escuchan. No sé, Alejandro cree que está con problema. Mira, a una cosa, estamos adelantando, pasamos un poquito de la hora. Yo creo que vamos a necesitar de más algunos minutos. ¿Hay problema para ustedes? No sé si hay problema o no. Si no, yo puedo encerrar por acá, pero hay cosas muy interesantes ainda para hablar un poquito. ¿Está bien para todos? Yo creo que Alejandro habló que era una hora solamente. Está bien, yo voy adelante entonces. Vou seguir adelante. Todos me escutam bem? Escuto, pero não veo. Todos também estão mirando minha pantalla, sim? Graças a todos. Sí, quem é Alejandro? Alejandro é o host da chamada. Vamos adelante. Então, mira, vamos fazer a barrida agora, está bem? Como eu falei, temos uma área de barrida de 105 milímetros. Como eu vou fazer? Vou fazer exatamente como eu expliquei. Vamos fazer uma barrida com uma sobreposição de 30 milímetros. Eu vou fazer uma, deslocar 30, outra deslocar 30, e assim vamos terminar a barrida, a inspeção. Então, vamos a começar. Mira, eu estou exatamente desenhando isso na peça que eu vou inspecionar. A primeira, vamos cobrir 30 milímetros, a segunda 45 e a terceira vamos cobrir 40, a primeira 30, a segunda 30 e na terceira 45. E assim vamos. Por que 45? Porque estamos trabalhando com 32 elementos, 3 elementos por vez. Então, temos 30 leis focales. Vezes o pitch do palpador, que é 1.5, temos na área de cobertura do palpador de 45 milímetros. Então, vamos trabalhar com uma sobreposição de 33%, e com isso vamos ter que deslocar o palpador em 30 milímetros. Importante, mira, não necessita calcular, está bem? Quando você cambiar acá, poner acá 30 milímetros, listo, o equipo faz todo sozinho. Acá eu tenho scan size, que é a longitude da peça, e index size, que é o ancho da peça, está bem? E vamos adelante. É muito simples.
Então, vou começar a hacer. Mira a pantalla. Outro ponto. Quando eu estou trabalhando com um encoder, um scanner solamente X, eu tenho que falar para o equipo, mira, eu hice a primeira barrida, agora eu vou deslocar o palpador para fazer a segunda barrida. Sempre que eu deslocar o palpador, eu vou mirar na pantalla um botão como esse, por exemplo, eu vou ter que clicar acá, está bem? Para avisar ao equipo que eu estou deslocando o palpador. Então, agora vamos adelante, a primeira barrida. Hacemos a primeira barrida. Eu vou clicar acá para mirar o equipo. Eu vou deslocar o palpador. Quanto? 30 milímetros. Por quê? Eu avisei ao equipo que eu estou deslocando o palpador em 30 milímetros. Agora fomos mais 30 milímetros. E mira como há uma sobreposição exata de las faixas que eu tenho na peça. Está mirando acá? Exatamente o que eu tenho nas peças, na peça está acá. Não há problema que há uma sobreposição, porque o equipo entende que há a sobreposição. É a última. Está perfeito, está bem? Agora sim, eu tenho exatamente a peça toda inspecionada. E agora, o que eu tenho que fazer? Eu posso, claro, fazer a avaliação na pantalla do equipo. Há como fazer isso. De maneira muito simples. Eu vou solamente cambiar, eu não vou fazer agora diretamente na pantalla do equipo para mostrar como gravar os dados. Uma coisa muito importante, interessante nessa imagem. Mira, acá eu tenho a pantalla de 6CAM com amplitude em gate B, na porta B, e acá em amplitude na porta A. Mira como acá na caída do eco de fundo me proporciona um contorno da faixa muito melhor que esta faixa, está bem? Pero acá não, acá eu tenho um contorno melhor acá que acá. Por isso que é importante entender como trabalhar com as duas pantalhas juntas. Eu vou pôr também a pantalla de caminho sônico para mostrar para todos vocês a diferença quando trabalhamos com uma pantalla de caminho sônico ou quando trabalhamos com uma pantalla de amplitude. Agora eu vou solamente salvar os dados. Estou salvando os dados. Um nome para os dados. E listo, está bem? Salvei os dados. Terminei a inspeção. Está lista a inspeção. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou chamar os dados que eu vou cambiar. Eu vou chamar novamente o app de mapeio de corrosão. Esse app eu tenho que fazer o quê? Load data. Eu creio que são nesses os dados. Vamos ver se são esses ou não. Eu creio que não são. Agora sim. Eu tenho os dados como se estivesse trabalhando na pantalla do equipo. Então, por exemplo, vamos começar por esta indicação que eu tenho acá. Eu quero fazer uma avaliação da... Mira, conforme eu falei, quando eu cambio a posição do cursor, estou cambiando a posição do palpador, como se estivesse fazendo uma inspeção manual. Então, se você sabe como interpretar os dados de SCAN, você sabe como trabalhar com arreglo de fases para fazer inspeção de mapeio de corrosão. Conforme eu vou movimentando o palpador, é importante estar nessa região. Mira como eu vou ter um eco. E agora sim. Está bem? Se eu quero fazer o dimensionamento desta faixa, por exemplo, eu posso trabalhar assim. Um box acá. Eu venho para a pantalla de zoom. Melhor, eu vou pôr a pantalla completa. E agora sim, eu vou pôr um box solamente na região que me interessa, que é essa região. De maneira muito simples. 33 milímetros de longitude, 8 milímetros de ancho. Claro, eu poderia aplicar a técnica de caída de 6 dB, de eco de fundo, pero é muito simples hacerlo. E o mais importante, quando hacemos a inspeção de mapeio de corrosão, os dois parâmetros principais que queremos. A amplitude mínima, onde está a amplitude mínima? Está acá, 6,97 milímetros. Que ponto? Aonde o cursor se quedou, está bem? Vamos a uma outra região, essa região, por exemplo. Eu vou inspecionar essa região. 2 cliques acá. Nesta região,
yo puedo, por ejemplo, poner un box acá como ese, yo puedo ir cambiando la posición del box, yo tengo la amplitud mínima, la espesor mínima, na verdade, aonde hay fachas. Acá, por ejemplo, hay una facha. Qual a amplitud, la espessor mínima? 11.4, está mirando acá? Acá, 8.5. Acá. ¿Y a dónde está? A donde yo tengo el cursor, pero yo puedo hacer de una vez só. Abro acá así y mira, acá está la espessor mínima de toda esa región. Si yo quiero, yo puedo cambiar acá y trabajar con caminho sônico. Então, muitos gostam de trabalhar com caminho sônico. Como? Assim. Pero mira, conforme eu falei, tenho que fazer o quê? O quê? Eu tenho que cambiar na posição do gate. Também? Como? Assim. Eu posso cambiar acá também para se quedar, para todos entenderem melhor. Eu vou pôr o gate hasta acá. E agora sim. Mira, agora eu tenho exatamente a informação. Una pregunta que muchas, pero mira, usted tiene una indicación acá, ¿no tiene? Yo voy a poner el palpador en esa región. Na verdad, yo no tengo una indicación acá, porque yo no tengo nada, no sé cómo hablar, nothing here, en esa región. Entonces, posiblemente hay un problema de acoplamiento en esa región. Pero acá yo tengo la indicación, acá también es la misma información, solamente que ahora yo no tengo más amplitud. Eu tenho espessor. Não me gusta porque a probabilidade de detecção usando a pantalla com a informação de amplitude, eu compreendo que é melhor usando amplitude. A única coisa importante que tem que fazer é posicionar os gates, as portas, de maneira correta para ter as pantalhas corretas. ¿Está bem? Básicamente, lo que yo tenía para hablar hoy es eso. Yo voy a pedir para Alejandro ahora que me hable si hay alguna pregunta y enseguida abrimos los micrófonos para preguntas. Adelante, Alejandro. Sí, cómo no, Wagner. Cristian pregunta, ¿cuál es el rango de espesores que se pueden inspeccionar? El rango de espesores que se puede inspeccionar depende mucho del palpador que está usando. Acá, por ejemplo, yo estoy trabajando con palpador doble cristal de 32 elementos. Na verdade, tiene 64 elementos como el doble. ¿Por qué doble? Porque yo tengo una near surface resolution mejor, una resolución cerca de la superficie mejor. Entonces, generalmente trabajamos hasta 1 pulgada y media, no más que isso. Pero hay otros palpadores que pueden trabajar con un rango mayor, con 2 pulgadas, por ejemplo, no hay problema. Perfecto. Alexander Ayala pregunta, ¿en qué casos se utiliza mayor cantidad de elementos? La mayor cantidad de elementos se utiliza cuando se tiene un espesor mayor, porque necesita de una penetración mayor, ¿está bien? Entonces, se recuerda cuando trabajamos hablamos sobre campo cercano, na verdad, campo cercano, si no me falla la memoria, el diámetro al cuadrado vezes la frecuencia dividido pela 4 vezes la velocidad. Então, quanto maior o espessor, temos que ter um campo cercano maior para ter uma penetração maior e uma concentração de energia na região onde interessa detectar as fachas. Então, a quantidade de elementos, poderíamos, por exemplo, calcular o campo cercano com a quantidade de elementos para ter a concentração de energia cerca da espessor máxima da peça. Muy bien. José Mena pregunta, el conector LEMO del encoder, ¿cuántos pines tiene? Es una pregunta un poquito difícil esa, porque no sé. 4 o 5, no recuerdo. Yo tengo acá, son yo creo que 7. Perfecto, lo confirmamos después. Sí. Muy bien. Diego Rincón pregunta, ¿cuántos elementos o porcentaje de elementos pueden estar muertos para descartar un palpador? Depende de la norma que está usando. Por ejemplo, en código ASME muchas veces se habla sobre 20% de los elementos muertos, pero hay un punto importante que yo voy a hablar acá. El punto importante es que, solamente un momento, cuando hablamos sobre los elementos muertos, usted puede tener, por ejemplo, yo especifico acá, ¿está bien? Yo puedo poner 20% de los elementos muertos, si tuviera más que se descarta. En código, la norma, el procedimiento va a hablar sobre eso.
Pero la pregunta es muy buena, porque no basta solamente la cantidad de elementos muertos. Hay una otra especificación que son los elementos muertos adyacentes. Então, por exemplo, se habla, usted pode ter solamente um elemento morto adyacente. Se eu tenho elemento 3 morto, eu não vou poder ter 2, tampouco 4. Eu não posso ter 2 seguidos, está bem? Pero depende de las normas. Generalmente 20%. Muy bien. Ángel Rodríguez pregunta si el análisis se puede tener sobre una aplicación de escritorio. Sí, claro. Yo estoy usando acá una aplicación de escritorio. Excelente, perfecto. Después, Nicolás pregunta si la posición de la compuerta tiene que ver con el espesor del material. La posición de la compuerta tiene todo a ver con el espesor del material. Claro que sí. ¿Por qué? Claro que sí. Porque miren la pantalla que yo estoy mostrando ahora. Acá yo tengo un espesor de ¿cuánto? Yo tengo un espesor de más o menos, vamos a ver, 15 milímetros más o menos, ¿está bien? De espesor. Então, eu tenho que poner 15, não 12 milímetros, na verdade, de espessor da comporta. Eu tenho que poner a comporta B sobre o eco de fundo, que é exatamente aonde? Sobre o espessor da peça, da faixa. Não da faixa, da peça. Mira, solamente mais um momento, por favor. Mira acá, a comporta eu tenho que poner exatamente sobre o eco de fundo que está diretamente relacionado com o espessor da peça, ¿está claro? El espesor, perfecto. Sí. Otra pregunta, ¿qué rango de temperatura es aceptable para utilizar el equipo? Depende del probe que está trabajando. Acá eu estou trabalhando com probe que eu creio que pode trabalhar hasta 80 graus de temperatura, pero há outros palpadores, depende do palpador. Y dos preguntas más, después abrimos los micrófonos. En caso de hacer mapeos en tuberías, ¿debemos tener palpadores y patrones curvos? ¿Y cuál es la manera de tener un buen acople? Sí, la manera de tener un buen acople es trabajar con yo no sé cómo hablar, una bomba de agua, no sé cómo hablar eso, Una bomba de agua, sí, sí. Sí, una bomba de agua y tienen que cambiar las zapatas. Hay, na verdad, no se llama zapata, hay un otro nombre, pero para hacer una cuña para acoplar de maneira adequada a tuberia. Pero claro, se é uma tuberia de plugadas, vai ter um pouquinho de problemas mais para fazer o mapeio de corrosão. Pero há sempre uma cunha adequada para fazer o mapeio. Pero eu recomendo sempre trabalhar com água e com uma bomba de água também, ou se há uma fonte de água, uma coisa assim, pero tem que trabalhar sempre com água. Muy bien. Y después abrimos el micrófono para preguntas, pero dice León, cuando se compra el equipo, ¿viene con todas esas aplicaciones o viene con básicas y también se pueden hacer aplicaciones el usuario propiamente? Mira, una cosa muy importante cuando nosotros hablamos. Nosotros de Baker, de Waygate, nosotros no vendemos equipos, ¿está bien? Nosotros vendemos soluciones. Cuando compra una solución de Waygate, de Baker, es una solución completa. Está con equipo, con todas las aplicaciones. Hacemos un entrenamiento cómo desarrollar las aplicaciones también y de cómo usar el equipo. Entonces, es una solución completa. Viene con todas las aplicaciones y también un entrenamiento de cómo desarrollar aplicaciones que es muy simple, muy simple. Muy bien, el webinar está grabado, así que después les comunicaremos cómo acceder al video a los que se perdieron alguna parte. Voy a abrir el micrófono para si algún asistente tiene más preguntas. También tiene que clicar hay un botón para poner en un minuto. Sí. ¿Listo? Buen día. Buen día. Buen día. Soy Diego Rincón. Mira, tengo bien, muy bueno el aplicativo, el curso. Quisiera saber, es que yo he manejado el hidrofoam, ¿sí? Él tiene un cabezal de agua. Normalmente yo he tratado de utilizarlo con doble gate para medición de pico a pico. Entonces quisiera saber si hay algún inconveniente si se utiliza solamente una gate para medir.
Mira, si usted trabajar solamente con... Lo que pasa es que cuando trabaja con un palpador doble cristal, hay como trabajar con la medición de eco a eco, usted está hablando. Gate A en primero eco, gate B en segundo eco para hacer, no considerar la pintura. ¿Es eso que está hablando? Sí, exactamente, sí, porque normalmente estoy utilizando o inspecciono son tuberías con recubrimiento. Sí, yo comprendo. Hay como hacerlo también cuando se trabaja con palpadores doble cristal, tal vez puede tener un poquito más de dificultad, pero tiene que pensar que está queriendo hacer exactamente o quê? Está querendo detectar as indicações, está querendo um POD maior. Então, pode também trabalhar em modo normal, fazer a detecção, quando detectar alguma coisa, fazer a inspeção específica na região onde há na faixa, e então cambiar para gate A em primeiro eco, gate B em segundo eco. Ok, Mais alguma pergunta? muchas gracias. Graças a você, Diego. Buenos días, Sí, mi nombre es Ricardo Viedo. como le va? Eh, por curvatura necesitamos una, ¿cómo le diga? Como una cuña, pues aquí en Colombia le decimos, pues yo le digo zapatas, que son las que van conectadas al palpador para hacer la inspección. Yo hago una inspección en una tubería, hago una calibración para una tubería de 10 pulgadas, Quantas pulgadas? 10 pulgadas de diámetro. 10 pulgadas. Esa también me serviría para una de 12, si la zapata me sirve. Alejandro, yo no comprendí la última parte. No, dice que si hago la calibración para una zapata que permita medir sobre 10 pulgadas, si después puedo usar esa misma calibración para 12 pulgadas. ¿Es eso, Ricardo? Sí, señor. Quando você habla sobre calibração, está falando exatamente sobre que está falando sobre calibração. Porque, mira, é importante compreender os conceitos de calibração. Quando falamos sobre a calibração de probe de lei, você pode fazer a calibração em uma peça que não necessita ter o mesmo material. Pode ser em qualquer bloco, na verdade, pode ser a calibração. Pero, quando vai fazer a calibração de velocidade, por exemplo, tem que fazer calibração em um bloco que tem exatamente as mesmas características mecânicas da peça que está inspecionando. Então, a calibração de velocidade é importante ter exatamente o bloco com o material da peça que está inspecionando. E a calibração de sensibilidade também tem que ser, generalmente pode ser na própria peça que está inspecionando. Mas eu creio que você pergunta porque há uma diferença quando falamos sobre inspeção de soldadura. Para a soldadura é bastante diferente. Se para mapeio de corrosão, não há tanta diferença, está bem? No, para mapeo de corrosión. Sí, para mapeio de corrosão não há praticamente tanta diferença entre 10 pulgadas e 12 pulgadas. ¿La espesor es la misma o no? Sí, claro, sabiendo el espesor el mismo. Sí, El sí, material también es el mismo. Yo digo de pronto por la curvatura, si esa calibración me serviría para mapeo de corrosión. De soldadura es diferente. No hay problema, no hay tener una diferencia gigante, no hay. Si el espesor es la misma, material el mismo, no hay. Ok, gracias. Gracias. ¿Más alguna pregunta? Wagner, ¿cómo estás? Te habla Juan Vázquez de Mendoza, IPF. ¿Cómo estás? ¿Cómo le va, Juan? Bien, bien. Wagner, una consulta por un ensayo que nos han solicitado. ¿Es posible que hagamos con este equipo para ver fisuración por hidrógeno en algún intercambiador o algún equipo para la posibilidad de detectarlo? Digamos, nosotros estábamos pensando en hacer un bloque con indicaciones de 1 milímetro, simulándolas. Sí, yo comprendo. Mira, yo podría hablar para usted, sí, es posible, pero lo que yo voy a hablar no es imposible, pero yo creo que hoy hay técnicas mejores para verificar hidrógeno, ¿está bien?
que hacer de esta manera. Tal vez con un palpador con una frecuencia distinta, alguna cosa un poquito diferente, no creo. Teríamos que hacer yo nunca testé este palpador específico para esta aplicación. Bien, bien, pero en primera instancia convendría hacerlo con la técnica convencional, digamos, No con con la un palpador de mayor técnica, frecuencia. tal vez sí, pero si usted hace hoy con la técnica convencional, o que podría hacer es hacer un teste. Si Sí, hay que tiene hacer una prueba, hay que hacer una pieza con defectos y hacer el análisis en esa pieza. Exacto. Sí, exactamente. Es lo que la sugerencia es exactamente esa, porque la mejor manera es hacer una prueba. Bien. Bueno, gracias. Entonces, ¿más alguna pregunta? ¿Alguna pregunta más? Sí, en el panel de, disculpa, en el panel de, soy Felipe, de acá, estoy en Argentina, trabajo en IPF La Plata. Eh, ¿Me escuchan? Sí, Sí, ahora sí, sí. sí, sí, te escuchamos. Ah, ok, bueno, con la pregunta que hacía el compañero también de Luján de Cuyo acá en Argentina, la pregunta va, por ejemplo, si bien no sé, no, está bien, no sería como la técnica ideal, como acaba de decir, el mapeo de corrosión, pero por ejemplo, una inspección angular con alta frecuencia, por ejemplo, incluso con un solo cristal, sería mejor, por ejemplo. Hidrógeno. Sí, para la, claro, perdón, para la falla por hidrógeno, sí. Sí, yo no tengo grande experiencia en la inspección de hidrógeno, ¿está bien? Para inclusión de bolhas, no sé cómo hablar. Entonces yo no podría hablar exactamente cuál es la mejor solución. Si quieres, nosotros podemos hablar, yo puedo verificar exactamente con el team de los Estados Unidos, de Alemania también, cuál es la mejor solución. Porque yo no tengo grande experiencia con esa inspección. Pero es ultrasonido normal, depende del material. Yo creo que está hablando sobre austenítico, ¿está correcto o no? Sí, sí, sí. No, Sí, Wagner, pues se presenta más Ah, en los aceros de carbono, porque acero. normalmente esos equipos pueden venir con una capa austenítica, con un cladding o un lining, pero siempre se presenta sobre el acero al carbono. Ah, está bien. Es ultrasonido. Si tiene un sample, nosotros podemos hacer un teste, podemos agendar una visita, claro, después que no tuviéramos más problemas, y hacemos un teste, no hay problema ninguno. Juan, eso nos mandas un correo, lo vamos viendo particularmente ese caso, o Felipe también, nos dicen específicamente qué sería la inspección y después le damos la mejor solución. Bien, buenísimo, gracias Wagner, gracias gracias. Alejandro. ¿Alguna consulta quedó ahí en el Sí, ¿qué tintero? tal? ¿Algo más? Sí, Ma- adelante. Te habla Martín Acosta de Transportadora de Gas del Norte de Argentina. ¿Cómo? Mi consulta es la siguiente. ¿Es la técnica adecuada para revisar soldaduras? ¿Se entiende lo que digo? O sea, de una derivación de un gasoducto de una cañería menor y yo quisiera inspeccionar esa soldadura con esa técnica. Mira, no, la técnica es para mapeo de corrosión. Si hay una soldadura, por ejemplo, de tope o alguna cosa así, necesita de un palpador para hacer un barrido sectorial o un barrido angular, linear angulado. Entonces no es posible hacer con la técnica de mapeo de corrosión. Pero la semana que viene tendremos un webinar de soldadura, así que si quieres participar ahí te vas a acercar más a la solución. Ok, ok, muchas gracias. Está bien. Me gustaría de agradecer a todos que participaron. Muchas gracias. Tienen el correo de Alejandro. Si tienen alguna duda, pueden enviar a Alejandro. Está bien. Es un placer atender las dudas de ustedes y vamos a hacer otro entrenamiento como este en la próxima semana para soldadura. Y están todos convidados también y muchas gracias nuevamente. Alejandro.
Sí, gracias a todos. Bueno, el tema, pedimos disculpas por los problemas de audio y de video y como dije, el webinar está grabado y después veremos de qué manera podemos acceder a ese video. Les pido que los que están interesados en ese video se pongan en contacto con el canal en el cual se registraron. La gente de Colombia con Hightech, la gente de Argentina con la gente de CB Control. Después ahí le informaremos cómo acceder a ese video y los que no, o sea, me preguntan a mí directamente. ¿Sí? Es eso. Muchas gracias y estamos en contacto. Muy amables. Gracias. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Saludos, mil gracias a todos. Muchas gracias, muy bien. Muchas gracias, excelente todo. Muchas gracias por todo. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias desde Chile. Muchas gracias desde Colombia. Chao, gracias. Esperamos la de soldadura. Gracias. Gracias, saludos.